a nossa live de hoje, onde a gente vai falar sobre Git. Então, é um conceito, né, uma ferramenta essencial quando a gente é desenvolvedor, tá? Então, além disso, poder ser utilizado por outras pessoas também, né? Mas, principalmente, né, para os desenvolvedores, certo? E bora lá, né? Começar a nossa live de hoje sobre Git, tá? Então, bora lá. E para começar, bora entender primeiramente o que é o Git, certo? Então, muito se fala sobre o Git, mas o que realmente é essa ferramenta, tá? Então, o Git ele é um sistema de controle de versão distribuído. Como assim, né? Um sistema de controle de versão distribuído. Ele é uma ferramenta, basicamente, que permite que a gente consiga fazer algumas operações, como, por exemplo, versionar o código, né? Não só o código, né? Mas todos os arquivos que a gente está trabalhando, está enviando para ele, certo? Então, a gente consegue ter versões e consegue ver o que é alterado entre essas versões, tá? Então, ele consegue mostrar para a gente exatamente o que foi alterado e por quem foi alterado, tá? Então, por isso que o sistema de controle de versão e distribuído por quê? Porque ele permite que diversas pessoas trabalhem naquele repositório, tá? Então, com o Git, a gente consegue trabalhar em projetos, em equipes, de forma distribuída. Então, eu posso estar aqui na minha casa trabalhando no projeto, enquanto tem um outro desenvolvedor nos Estados Unidos e outro na Índia, no Japão, e todo mundo está trabalhando conjuntamente com aquele projeto, tá? Então, por isso que sistema de controle de versão distribuído, tá? Então, hoje em dia, então, é essencial a gente estar trabalhando com uma ferramenta dessa para que a gente consiga colaborar, né, com outras pessoas e também que a gente consiga fazer o controle de tudo que é feito, né, dentro daquele projeto, tá? Então, se por acaso, quando você está desenvolvendo aquele seu projeto, você identifica algum problema ou você fez alguma coisa errada e quer voltar atrás, tá? Então, essa ferramenta também permite que você volte atrás naqueles arquivos que você enviou e aí você volta para aquele estado anterior, tá? Então, tudo isso é essencial quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de software, certo? Então, por que usar? Tá? Então, basicamente, esses três pontos que eu falei aqui, tá? Então, são os mais importantes, além de que tem um outro fator, que é uma forma de você estar guardando todos os elementos do seu projeto, não apenas arquivos de código, mas você pode também colocar versões de documentação, outros arquivos, enfim, tudo que for relacionado ao projeto, você pode estar armazenando nesse servidor, tá? E aí você, de qualquer forma, você já está resguardado, então, caso aconteça alguma coisa com o código que você tenha na sua máquina, então você não vai ter problema, porque ele vai estar lá armazenado no servidor, e aí está tudo tranquilo, caso aconteça alguma coisa com a versão que você tem localmente, tá? Então, além de tudo isso que eu falei, né, de fazer controle de versão, de a gente conseguir trabalhar remotamente, né, de forma distribuída, eu também tenho uma forma de, basicamente, um backup daquele conteúdo que você está trabalhando naquele projeto, tá? Então, o Git, ele é a ferramenta, né, digamos, a tecnologia mais utilizada para fazer essa questão de controle de versão distribuído, tá? Então, antigamente, outras eram utilizadas, como o Subversion, né? Então, já até utilizei o Subversion, não sei se alguém aí já usou antigamente, né? Mas também era uma ferramenta muito utilizada, tá? Mas hoje em dia o Git é o que predomina em todo lugar, tá? Então ele é o mais utilizado e ele surgiu, né? Então ele foi criado basicamente lá por Linus Torvalds, quando ele estava lá construindo o Linux, tá? Então foi aí que surgiu, que foi criado o Git, e atualmente ele é a ferramenta mais utilizada para a gente fazer o controle de versão de arquivos de forma geral, tá? E aí, como eu falei, né, um dos fatores super importantes é que ele permite colaboração, tá? Então, é também um dos fatores mais importantes de a gente estar trabalhando com o Git, tá? Então, percebam a importância de a gente estar trabalhando com essa ferramenta, seja se você vai trabalhar diretamente com desenvolvimento de software, mas para qualquer outro tipo de
de projeto que você queira estar versionando algum tipo de arquivo, tá? Então, até mesmo se você colocar lá um arquivo TXT, por exemplo, e por acaso você estiver trabalhando com outra pessoa que também esteja editando aquele arquivo, então ele também consegue fazer essa verificação, tá? Então, não somente é com código, então ele funciona também com qualquer que seja o arquivo que você vai, o tipo do arquivo que você vai estar colocando lá no servidor, certo? Então, entendido, né, o que é o Git, quais são as principais qualidades, para que ele serve, então quais são os principais conceitos envolvidos com ele, né? O que a gente precisa entender como é que ele funciona, basicamente, para que quando a gente for utilizar, fique mais claro, né? Então não fique tão abstrato de vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os principais conceitos que vocês, por acaso, podem vir a encontrar quando se trata de Git, certo? Então, o primeiro conceito que a gente fala quando está falando de Git são os blobs, tá? Então, os blobs, eles funcionam basicamente de forma bem parecida como se a gente estivesse trabalhando com um sistema de arquivos, tá? Então, quando a gente precisa armazenar algum arquivo, então, ele funciona de forma bem parecida, só que no Git, esses objetos, né, são chamados de blobs, e eles são basicamente objetos binários grandes, tá? Então, a diferença entre ele e arquivos normais é que os arquivos normais, eles também têm os metadados, né? Então, quando aquele arquivo foi criado, enfim, esses outros metadados que existem nos arquivos, tá? Então, já nos blobs a gente não tem essa característica, tá? Além disso, cada blob desse, né, então no Git, ele é identificado pelo seu hash, tá? Então, em SHA-1, tá? Então, sempre que lá por trás, por debaixo dos panos, né? Então, cada blob no Git, ele é representado, a gente pode identificar ele através do hash, tá? Além disso, além desse conceito de blob, a gente tem também o conceito de trees, né? No caso de árvores, traduzindo para português, certo? Então, nas árvores, basicamente, elas podem ser indicadas por seus hashes também, assim como os blobs, mas elas podem, digamos que, apontar, né, para um blob ou outra árvore lá da estrutura do Git, tá? Então, se vocês procurarem sobre o Git, vocês vão ver que sempre tem existem árvores onde a gente vai estar, em cada nozinho dela vai ter esses blobs, que no caso seriam conteúdo, né, os dados que a gente envia lá para o Git, tá? Então, de forma bem simples, é basicamente assim que funciona, né, as principais características do Git, certo? Então, é bem parecido com um sistema de arquivos, tá? Então, de forma bem simples, certo? Um outro termo que vocês vão encontrar, com certeza, é o termo commit, tá? Mas o commit, ele nada mais é do que uma foto, né? Digamos que a gente tira um print daquela árvore, tá? Então, daquela árvore que você está trabalhando, tá? Então, commit é basicamente isso, você tirar uma foto, um print e enviar, no caso, aquele status que você quer que fique, né, no caso, atualmente, tá? Outro termo que você pode não, né? Você certamente vai encontrar quando está trabalhando com Git é o de branches. Então, é como se você pegasse definisse um nome para armazenar alguma coisa dentro daquele espaço específico. Então, eu não quero enviar diretamente para aquele local que é o principal do projeto. Eu queria botar, por exemplo, uma pastinha separada para que eu faça alguns testes e, se por acaso eu quiser, eu vou junto com o repositório principal, tá? Então, basicamente, um branch é isso, né? Então, você separar um espaçozinho nomeado, né? Então, você botar um nome para ele, tá? E esse branch, ele vai ser justamente uma referência nominal para um commit, tá? Então, quando você envia um commit, então ele basicamente, se você for enviar para lógico, você vai enviar para um branch específico, então ela é uma referência nomeada, você botar um nome para aquele commit, tá? Então, nada mais é do que isso, certo? Outro termo que você pode encontrar, basicamente, é o conceito de master. Então, master nada mais é do que o nome de um branch principal, que quando a gente cria lá um diretório, então coloca git init, então inicializa um repositório lá no Git, ele vai e cria um branch desse chamado master, mas nada impede que fosse qualquer outro nome, tá? Então, é só uma convenção, tá? Então, que se coloca onde que esse branch principal, ele é chamado de master sempre que a gente cria um novo repositório lá no Git, e aí ele já gera esse branch para a gente, tá? Então, o master nada mais é do que isso, né? Um branch que
foi nomeado com esse nome, basicamente, quando a gente cria um novo repositório utilizando o Git init, tá? Então, sempre que você criar, então ele já automaticamente já cria esse branch master, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, esses são os principais termos, né, os principais conceitos que você vai encontrar quando estiver trabalhando com o Git, tá? Então, todos esses termos em inglês, né, que você vai estar trabalhando com o Git, tá? Enfim, o nome desse branch principal não, na verdade, pode ser qualquer um, tá? Então, é só basicamente uma convenção, tá? E, beleza, né? Então, eu já entendi como é que ele funciona, certo? E aí, como é que eu posso trabalhar com ele? Então, naturalmente, para trabalhar com o Git, a gente utiliza, né, a linha de comando para trabalhar com ele. Então, tem uma série de comandos onde você pode fazer diversas operações nele, tá? Então, você pode checar a configuração, colocar o nome de usuário, o e-mail, inicializar um repositório, enfim, tem muitos comandos que você pode utilizar, dependendo da sua necessidade. Logicamente que eu não vou falar sobre todos esses comandos que existem lá no Git, tá? Então, vou falar só alguns dos principais, e aí, se você, por acaso, precisar de algum outro comando, então você pode consultar a documentação e adaptar para o que você quer, né? Então, utilizar a referência da documentação e estar utilizando no seu projeto, tá? Ah, Larissa, mas só tem como eu usar o Git com linha de comando? Então, não, né? Então, basicamente, existem algumas ferramentas de Git, tá? Que você pode utilizar também, certo? Então, existem várias, tá? Mas, lá no final da live, né, do conteúdo que eu preparei para falar para vocês aqui, tem uma ferramenta, tá? Mas se vocês procurarem na internet, vai existir várias, inclusive uma do próprio GitHub, tá? Que eu vou falar mais na frente também sobre ele, tá? Então, eu botei aqui uma lista de comandos que vocês podem utilizar para iniciar a utilizar o Git nos projetos de vocês, certo? Um deles é que, basicamente, acho que é o que vocês podem utilizar de forma opcional para checar a configuração, que é o git config, certo? Então, vocês colocarem esse comando git config -l, tá? Então ele vai mostrar para você qual é a configuração que foi registrada lá para o seu Git, tá? Então, naquele repositório específico que você está trabalhando, certo? Acho que o principal comando que a gente tem, basicamente, é o de inicializar um repositório, digamos assim, que é o primeiro passo quando a gente está trabalhando com o Git, né? Então, como é que eu faço para inicializar um repositório? Como é que eu faço para pegar um determinado local e dizer que aquele local vai ser um repositório do Git, tá? Então, basicamente, é só botar a palavra reservada Git, né? Colocar init e o nome, tudo isso separadinho, né? Então, botar o espaço git, espaço init, e depois de outro espaço colocar o nome que você quer para aquele repositório, tá? Então, aí você bota o nome que você achar que vai representar melhor aquele repositório para você, tá? Então, basicamente, é só executar esse comando que você vai inicializar um novo branch lá naquele, no caso, um novo repositório ali, certo? Então, ele vai criar, né, o branch principal e você vai conseguir estar trabalhando com o Git nesse repositório, tá? Além disso, tem um outro comando que é super importante também, que é para você verificar o status daquele repositório, né? Então, você só colocar git status, ele vai e mostra para você lá no terminal qual é o status daquele seu repositório. Então, se tem algum arquivo que foi enviado, se tem algum commit que você não enviou, tá? Então, tudo isso ele vai mostrar para vocês ao executar esse git status, tá? Então, ele mostra todo o panorama que tem lá do seu repositório, certo? Beleza, né? Então, já entendi como eu posso inicializar um projeto e como é que eu faço para enviar, para adicionar, basicamente, os arquivos que eu quero enviar para um repositório, tá? Então, eu posso colocar, adicionar arquivos pontualmente, né? Então, selecionar especificamente qual arquivo que eu quero, né? Então, eu posso utilizar git add e colocar o nome daquele arquivo, tá? E também eu posso enviar, adicionar, na verdade, todos os arquivos que estão lá naquela área que foram modificados, tá? Então, ele vai, basicamente, se a gente botar lá um git status, ele mostra quais foram os arquivos que sofreram alterações, e aí
você vai poder, através do git add e um pontinho, né, você colocar um ponto, ele vai adicionar todos aqueles arquivos que sofreram alterações, certo? Feito isso, né, depois de você adicionar aqueles arquivos para que eles sejam enviados, é como se eles ficassem, quando você coloca no add, ele ficasse numa zona intermediária, né? Se você dissesse assim, ó, eu quero adicionar esses arquivos aqui no meu repositório, né? No caso, no repositório que você definiu, tá? Só que eles ainda não foram enviados, né? Então, eles estão naquela área dizendo que você quer adicionar, que você adicionou aqueles arquivos para serem enviados. Depois disso, eu preciso dar o commit, que é justamente tirar aquela foto da árvore, como eu tinha falado para vocês. Então, a gente tira a foto daquela árvore, daqueles arquivos. Então, é justamente para mim criar o commit, tá? Então, eu posso criar o commit usando esse comando, git commit -m, e botar qual é o texto que representa aquele commit. Esse commit está relacionado com... Eu fiz alterações em arquivos, por exemplo, de uma determinada funcionalidade do sistema. Então, eu mexi na funcionalidade X que está relacionado com o repositório. Tá? Então, você definir o que representa aquele commit. Um commit inicial, um commit... O que representa aquele commit. Tá? Então, você colocar exatamente nessa string, tá? Que está entre aspas, você botar o que representa aquele commit. Tá? Então, é sempre importante você colocar um nome, um texto que de fato represente, porque quando você, se por acaso você for voltar em outros commits que você fez, fazer algum tipo de verificação, fazer um debug, ou dar uma olhadinha lá nos commits que você fez no projeto, então você tem lá nomeado o que foi que você mudou, tá? Então, você não tem que ir lá e um por um e olhar os arquivos, então já ajuda você a encontrar o que você está procurando, tá? Então, sempre colocar um texto que represente, de fato, aquele commit que você fez naquele projeto, no caso, naquele repositório, tá? Feito isso, né, então a gente já adicionou os arquivos, já fez o commit, e agora o que eu preciso fazer? Então, os arquivos ainda não foram para o servidor, né? Então, a gente precisa ainda, depois disso, que está aqui embaixo, ó, que eu botei aqui, publicar os commits, né? Que a gente já, para isso, eu utilizo o comando git push. É como se eu dissesse assim, ó, pode ir com esse commit para o repositório lá, para aquele branch que você definiu. Tá? Então, pode ir que está tranquilo, já verifiquei e pode enviar essas alterações. É isso que diz, que significa esse git push, tá? Mas isso aqui é num cenário basicamente ideal do ideal, né? Então, pode ser que alguma coisa aconteça, você precise fazer alguma outra coisa nesse meio tempo, tá? E aí eu botei alguns comandos que podem ser úteis para vocês também em algumas determinadas situações, tá? Então, além de fazer o commit aqui, né? Então, você já ter feito o add e enviar o commit, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, utilizando esse comando aqui, git commit -a-m, e colocar o texto que representa aquele commit que você está fazendo, tá? Então, se você utilizar, então você não necessariamente precisa já ter feito o add daqueles arquivos, tá? Então, ele já faz o add e faz o commit ao mesmo tempo, utilizando esse comando, tá? Então, isso é uma coisa que vocês podem utilizar caso precise, certo? Mas se por acaso depois eu analisei aquele commit que eu fiz, e aí eu vi que tinha alguma coisa errada, e eu não quero que ele suba diretamente para aquele branch que eu defini. Tá? Então, você pode reverter o último commit. E qual é o comando para isso? Então, você pode utilizar o git revert head. Então, ele vai justamente reverter o último commit que você fez. Tá? Então, se identificar algum problema, não quer mais fazer o push daquele commit que você enviou, né? No caso, o último. Então, você pode utilizar esse comandozinho aqui, git revert head. Tá? É um comando muito útil, né? Para vocês utilizarem caso haja necessidade, tá? Um outro comando que é legal vocês saberem é para criar um novo branch, né? Então, se eu quiser criar um novo branch lá naquele repositório, como é que eu faço? Tá? Então, basicamente, vocês podem utilizar esse comando git branch e colocar o nome daquele branch que vocês querem, tá? Então, beleza, criei o branch, como é que eu faço para verificar quais são os branches que estão lá criados no meu repositório? É só chamar git branch e ele vai listar todos os branches que você criou para aquele repositório,
tá? Tranquilo, né? Então, percebam que os comandos com o Git, eles são bem simples, né? Então, são bem intuitivos, então você não precisa... Obviamente, você não vai decorar, né? Então ninguém precisa estar decorando esses comandos, mas obviamente que com a prática você acaba decorando esses principais comandos, tá? Mas nada que seja, eu tenho que saber tudo decorado. Não, não precisa, tá? Mas com a prática a gente acaba decorando mesmo, certo? Mas não fiquem, tipo, pensando que isso é extremamente necessário, tá? Então, na dúvida, sempre pode ter algum comando que você precise, que você não sabe, então dá uma olhadinha na documentação e não tem problema nenhum, tá? Outro comando que pode ser muito útil para vocês é quando vocês quiserem fazer um mesh de 2 branches. Então, eu quero juntar esse branch com outro. Como é que eu poderia fazer? Então, eu colocar o git mesh e colocar qual é o nome do branch que você quer juntar, tá? Então, você fazer o mesh, certo? Basicamente, foram esses comandos que eu selecionei para mostrar aqui para vocês. Então, percebam que são comandos muito simples, bem fáceis de entender e de executar, tá? Então, acho que a forma mais fácil de vocês aprenderem é pegar essa referência desses principais comandos e testar em projetos pessoais de vocês, em arquivos, e aí já ir se familiarizando com esses comandos, tá? Mas vocês podem se perguntar, mas não tem as ferramentas de guia, de interface gráfica, então não posso utilizar? Pode, não tem problema, mas o ideal é que vocês saibam utilizar todos esses comandos, porque muito provavelmente vocês vão precisar deles para trabalhar com projetos de software, tá? Então nem sempre a gente tem à disposição da gente alguma ferramenta de guia. Então é super importante vocês entenderem e saberem quais são esses principais comandos para que, caso vocês venham a precisar, ou se vocês utilizarem de fato eles no dia a dia, é muito importante saber esses comandos, o que eles fazem, tá? E como vocês podem utilizá-los, certo? Tranquilo, né? E agora, eu separei aqui basicamente só uma partezinha falando sobre branches, tá? Então, basicamente, você não precisa, para estar trabalhando com repositório, você não precisa enviar todos os branches que você tiver lá trabalhando no seu projeto, tá? Então, você pode optar por compartilhar só um ou alguns deles, ou todos, se você quiser, tá? Então, não tem, de fato, uma obrigatoriedade de você estar colocando, subindo todos os branches, tá? Então, você pode escolher o que é que você quer compartilhar, certo? E muitas vezes, né, a gente pensa em para experimentar novas ideias, se preocupar que tem que planejar como e quando a gente vai mesclar aqueles branches, tá? Então, por isso que não necessariamente você tem que estar enviando todos, tá? Então, você pode escolher quais você vai compartilhar, tá? Beleza, né? Então, eu já entendi, né? Então, já entendi como é que eu posso utilizar, quais os comandos que eu posso usar, mas e se por acaso eu estou trabalhando com uma equipe, ou pelo menos com só mais uma pessoa? E aí, a gente, ao mesmo tempo, está editando um arquivo, certo? Só que ninguém sabe, né? Nem eu sei que fulano está editando, nem fulano sabe que eu estou editando, e aí a gente envia um commit desse mesmo arquivo, alterando coisas diferentes. E aí, como é que a gente faz? E é nessa situação, justamente, que surge um conflito, tá? Então, o Git, ele vai detectar lá que teve um conflito, ó, você editou essa partezinha aqui desse arquivo e fulano foi e deletou o arquivo. E agora, o que a gente faz? Então, é mais ou menos isso que o Git diz para você. Ele diz, ó, ele teve esse conflito aqui, então, fulano excluiu o arquivo e você editou. E agora, o que eu faço? Tá? Então, é isso que o Git vai mostrar para você. Você vai precisar resolver aquele problema, no caso, que é o conflito, tá? E aí, acontece, basicamente, uma situaçãozinha parecida com essa aqui, ó. Então, a gente tem que uma pessoa, no caso você, deletou o arquivo e outra pessoa foi lá e modificou ele e enviou o commit daquela alteração, tá? E aí você vai precisar escolher qual você vai ter que resolver o conflito e resolver qual é o commit que vai ter que ser enviado, tá? Então, é dessa forma que a gente vai ter que resolver esse conflito. E não pensem que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, não, tá? Então, acontece muito isso, tá? Então, inclusive, existem estudos de como é feito esse merge, né? Então, se você for juntar... Enfim, tem muitos problemas quando a gente está trabalhando com essa questão de conflito, certo? E como é que eu sei se houve um conflito? Como é que como é que o Git consegue me mostrar que houve esse conflito, certo?
Então, quando você colocar lá Git status, então a gente vai conseguir verificar, tá? Então, ele vai mostrar para a gente, ó, que teve um conflito, tá? Então, ele vai mostrar parecido com esse textozinho que eu coloquei aqui, ó. Então, ele vai botar auto-merge e botar o arquivo, e ele vai mostrar aqui o conflito, ó. Teve um conflito de merge no arquivo e botar o nome do arquivo. Nesse caso, foi index.html, tá? Então, ele vai mostrar exatamente onde teve o conflito e você vai, de fato, ter que resolver, tá? Então, você pode estar utilizando o Git status para mostrar o status daquele seu repositório, e ele vai justamente mostrar para você o conflito, certo? Então, como é que eu consigo desfazer um conflito? No caso, eu fiz o commit, tá? Então, e o meu colega também fez. Então, como é que eu faço para desfazer, no caso, o commit que eu fiz? Então, eu coloco um git merge abort, né? Então, não vou fazer o merge daquele, vou abortar o merge daquele commit, tá? Então, a gente vai ter que optar por um dos dois commits que foram feitos, certo? Para isso, tem algumas ferramentas que trabalham diretamente com essa questão de conflito, que, por exemplo, eu trouxe essa daqui, Kaleidoscope, tá? Então, ela trabalha somente com essa parte de conflito, mas tem essa Git Tower também, que ela serve para o Git em geral, que é esse printzinho aqui que eu mostrei para vocês. Então, ela mostra para vocês essa interfacezinha gráfica e você consegue verificar, ele mostra para você exatamente quem foi que alterou o quê, tá? Então, qual foi, onde foi o conflito e o que foi aquele conflito, certo? Então, basicamente é isso que ela faz, mas ela não é especificamente para conflito. Então, ela é para todo o Git de forma geral, tá? Então, se você quiser somente para conflito, então seria essa daqui, essa Kaleidoscope, certo? Então, aqui algumas dicas de como você pode estar resolvendo esses problemas de conflito, tá? E falar um pouquinho sobre as ferramentas, no caso, os servidores mais utilizados com Git. Então, o famoso GitHub, né? Então, todo mundo conhece o GitHub, tá? Então, é a ferramenta mais famosa que utiliza o Git. Então, tem algumas funcionalidades a mais também, mas é a ferramenta mais comum, tá? O GitHub, ele no caso, um servidor, né, de terceiros, onde você consegue colocar os seus repositórios lá dentro. Então, antigamente, ela só permitia que você, de forma gratuita, colocasse os repositórios como públicos, mas atualmente você já consegue colocar repositórios e também deixar eles de modo privado, né? Então, que não necessariamente todo mundo consiga visualizar aquele repositório que você subiu lá para o servidor deles, tá? Mas é uma ferramenta incrível e é uma ferramenta muito boa para vocês estarem colocando os portfólios de vocês, tá? Então, para quem é desenvolvedor, é super importante estar subindo os projetos. Então, qualquer que seja o projeto, é legal você estar subindo, mesmo que seja para estudo. Por quê? Porque as pessoas que forem visitar o seu GitHub podem ver como foi a sua evolução, o que é que você evoluiu naquele tempo, por onde você começou. Enfim, eles têm como ver tudo que você fez. Ele serve como um portfólio mesmo para o desenvolvedor, tá? Além disso, lá no GitHub, vocês conseguem subir, digamos, uma página, tá? Se vocês quisessem colocar, por exemplo, uma página falando sobre vocês, né? Ou tipo um currículozinho, um próprio portfólio. Então, subir um site de forma gratuita, que é o GitHub Pages, tá? Então, com ele, vocês conseguem subir um site de forma gratuita e ele fica lá com o domínio do GitHub e o nome de usuário de vocês, tá? Então, é bem legal e vocês podem utilizar de forma gratuita, tá? Então, é bem interessante fazer isso, né, para estar divulgando o trabalho, né, e os estudos de vocês, tá? E, além disso, a gente tem outras duas ferramentas. A gente tem o GitLab. A diferença do GitLab para o GitHub é que no GitLab ele é open source, você consegue baixar ele e subir ele em um servidor seu, né? Vamos supor que você tem um servidor e você quer colocar os seus projetos em um Git, em uma ferramenta que usa o Git, tá? E aí você sobe essa versão do GitLab e ele também disponibiliza o Wiki e outras ferramentas que podem ser utilizadas. Então, ele é mais usado se você tem uma equipe, tem uma empresa e quer botar todos os seus projetos dentro desse servidor do GitLab. Então, é bem legal também, tá? Então, é mais utilizado em equipes, em organizações, né? Então, você baixar e conseguir subir em um servidor próprio.
tá? E tem outro também que é bem conhecido também, que é o Bitbucket, tá? Então, antes de o GitHub disponibilizar a parte de você colocar o repositório privado de forma gratuita, o Bitbucket já tinha. Ele é, assim, digamos que menos conhecido que o GitHub, mas também pode ser utilizado, tá? Então, também tem a versão gratuita que vocês podem utilizar tranquilamente, certo? E eu trouxe aqui, basicamente, alguns passos para vocês saírem daqui praticando. Então, sai daqui botando em prática o que vocês aprenderam nessa live de hoje, tá? A primeira é que, se vocês não tenham, eu acho pouco provável que alguém aqui não tenha, mas se não tiver, criar sua conta lá no GitHub, tá? O segundo, criar um repositório de pelo menos um projeto seu, tá? Então, de qualquer coisa, se for de um site, de um projeto da faculdade, qualquer coisa que você utilizou, um projeto pessoal, qualquer coisa que você tenha para estar treinando justamente esses comandos que a gente viu e estar praticando todos esses conceitos de Git que a gente viu aqui nessa live, tá? Então, essa é a segunda tarefa. A terceira é você começar a trabalhar com os branches, então criar vários branches e subir arquivos para esses branches e trabalhar com eles, fazer merge, enfim, aplicar conceitos que a gente viu aqui hoje. E a quarta atividade é fazer alterações em arquivos desse projeto e subir lá para o seu branch, tá? Então, essas são as 4 atividades para quem ficou aqui até o final da live fazer e já sair daqui aplicando os conceitos que a gente viu na live de hoje. Tá, pessoal? Então, eu vou botar, eu acabei esquecendo de botar lá no Telegram a atividade que eu falei na live 1, mas aí eu vou estar botando essas atividades lá no Telegram, para que vocês não esqueçam de fazer e botem em prática, não deixem para depois, botem em prática o que viu na live de hoje, porque se vocês, por acaso, precisarem forem fazer alguma seleção de estágio, de emprego, de qualquer coisa, vocês já estarem, craques no Git. E aí, essas atividades aqui, esses passos vão ajudar vocês com toda certeza. Tchau!